Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Se você é uma pessoa sensível, frágil, se abala emocionalmente do nada, se você sofre com crise de pânico, crise de ansiedade, medo profundo, sentimentos de culpa, ou tem alguma dificuldade ou algum problema com vícios ou dependência de remédios e outras drogas, incluindo tabaco e bebidas, com certeza você é ou será vítima de pessoas maldosas, ou pode ser até uma maldosa, inclusive se não estiver enxergando. Pessoas maldosas são aproveitadoras, perversas, sanguessugas, zombadoras, enfim, narcisistas. Portanto, em Mateus, como eu disse no início, 22:14, diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Esse muitos lá na Bíblia diz que são muitos. Muitos não é todos. Muitos é bastante, mas não é todos. Pode ser que o tradutor lá errou, não sei. Mas na Bíblia, a qual eu encontrei, diz que muitos serão chamados. Entretanto, ao meu ver, essa passagem quer dizer o seguinte, que as pessoas são chamadas e escolhidas pelos seus pecados. Ou seja, quando você reconhece o seu pecado, e eu quero dizer aqui, no meu modo de ver, quando eu digo pecado, significa fraquezas. Quando eu digo patologia, significa ódio, sentimento de inveja, desejo de vingança, pensamentos negativos, enfim. É isso. Quando você reconhece essas coisas, você busca a cura. Já o narcisista passa como um trem desgovernado em cima das pessoas, machucando as pessoas, porque ele não reconhece isso nele. Reconhecer o seu pecado é sentir o pecado, porque dizer eu sou pecador é uma coisa, agora você sentir que é pecador é outra coisa. E só é curado quem procura cura, só é curado quem se encontra errado, porque Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Ou seja, só quem se encontra doente é que vai buscar a cura. Quem não se enxerga, no caso narcisista, ele não vai buscar a cura, ele não está se reconhecendo que é doente, entende? Então, enquanto o narcisista não se vê, não se enxerga que está errado, ele continua tranquilo e causando mais mal ainda, pois para ele nada está acontecendo, ele está cego, ele só encontra emocionalmente bem quando abala o emocional do outro. Já quem está na luz sabe que se ferir o outro significa ferir a si mesmo, de modo que se você passa por esses sofrimentos, os quais eu disse no início, significa que você está sendo chamado e pode ser escolhido, se perseverar. E como perseverar? Reconhecendo cada vez mais suas patologias, reconhecendo os seus pecados, ou seja, ódio, desejo de vingança, inveja. Então, quando você reconhece essas patologias em você, você está reconhecendo os seus pecados, você está sentindo, você tem sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um sentimento devastador. Além dele ser devastador, ele atrai nocividade para a nossa vida. Enquanto que o narcisista não, ele não se vê. Então, quanto mais você se vê, mais visão você tem do mundo e mais forte você fica para se defender. Pois está vendo, não está na escuridão. Mas o narcisista está na escuridão, não está vendo. Ele ataca as pessoas. Pessoas que vivem com um sentimento de culpa são manipuladas o tempo todo. Já o narcisista age ao contrário. Ele agride as pessoas, o emocional dos outros, e nem percebe que ele está agredindo ele mesmo. Mas você, como está nesse sofrimento, tem sentimento de culpa, tem medo, você entendeu? Você cada vez vai buscando mais a luz. E aí você vai cada vez ficando mais forte, porque você vai tendo visão. Você vai enxergando como o mundo é, como são as pessoas. Você vai detectando a maldade mais fácil. Enquanto que o narcisista, ele não detecta a maldade. Além do sentimento de culpa, tem também a crise de pânico, que é um sentimento devastador. Mas esse sentimento, essa crise de pânico, isso é pra gente focar mais na gente. É aí que tá a transformação. É onde que a gente se foca mais na gente. Então, com certeza, se você passa por esse sentimento, essa crise de pânico, é porque você foi escolhido. Você foi escolhido. Agora você precisa ser chamado. E para ser chamado, você precisa entender essas patologias. Você precisa reconhecer essas patologias. Reconhecer essas fraquezas. Com o tempo, você vai se livrando do sentimento de culpa. Você vai se conhecendo cada vez mais, vai se controlando cada vez mais, você vai tendo um controle emocional melhor, você vai tendo um entendimento sobre quem é você, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, de como agir, porque você viver com sentimento de culpa é uma tragédia. Pessoas com sentimento de culpa são alvo de narcisista. Não dá para viver com sentimento de culpa. Pessoas que vivem com sentimento de culpa são manipuladas o tempo todo.
Então, com o tempo, depois que você vai se conhecendo melhor, você vai parando de ser trouxa, porque pessoas que vivem com sentimento de culpa se tornam trouxa, um alvo de aproveitadores. Ela acha que ela deve isso, ela acha que ela deve aquilo, ela fica cautelosa. E a questão da crise de pânico também vai passar isso aí. A crise de pânico é uma oportunidade para você focar em você. Essa é a oportunidade para a sua transformação. Pessoas que se sentem culpadas, ela é muito prejudicada. Tem muita gente que aproveita de pessoas que têm sentimento de culpa. É uma fraqueza. Mas é importante essa fraqueza porque você está reconhecendo que você errou com alguma coisa. Já os narcisistas não reconhecem que errou, não tem sentimento de culpa. Justamente por isso eles agem como uma locomotiva, um trem desgovernado. Passa por cima de qualquer um. Porque eles não se abalam emocionalmente. Pelo contrário, eles se alimentam abalando as emoções dos outros. No Salmo 16:8 diz: estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Então acate essa mensagem para você e se sinta ao lado do Senhor e nada vai poder te abalar. Em Mateus 10:16 diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Isso não significa que tem que ser trouxa. Ilustra muito bem do que eu tô falando aqui. Então tome cuidado com as pessoas, ou seja, as pessoas parecem legalzinhas, mas não são flor que se cheira, nem todas, mas a maioria. Portanto, fique atento para não ficar no prejuízo. E para a gente poder se defender de narcisista, a gente precisa se curar. Se curar para a gente poder sair, né, se afastar com cautela desse tipo de gente. Porque no exagero, precipitadamente, a gente se prejudica. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever, de ativar o sino de notificações e também deixar o seu like. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.